Boa noite. O repórter Record Investigação está de volta com um documentário forte e comovente. Na Alemanha nazista, assombrada por um massacre sem precedentes, uma história pouco conhecida renovou a esperança. 7 mulheres conseguiram dar à luz dentro de um campo de concentração. E um desses filhos do Holocausto adotaria o Brasil como pátria. 80 anos depois, nossa equipe acompanha o sobrevivente Jorge Legmann por uma jornada pelos primeiros campos de trabalho forçado em Dachau, no sul alemão. Uma viagem ao passado para recontar fatos que jamais devem ser esquecidos. Carnegie Hall, Nova York. O talento e a grandeza do maior maestro brasileiro da atualidade preenchem uma das salas de concertos mais importantes do mundo. Às vésperas da aposentadoria, João Carlos Martins encanta o público na batuta e no piano. Na plateia, um homem assiste atento e emocionado à execução da música tema do filme A Lista de Schindler. A trilha sonora de uma história de esperança em meio ao Holocausto tem um significado especial para Jorge Legmann. Isso foi uma homenagem para os 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial. Eu me senti representando eles. Jorge é um grande amigo do maestro. Ele me disse, olha, eu vou tocar o Schindler List, que significa muito para a comunidade judaica. E ele falou, lembre-se que eu vou me lembrar de você. Então, eu fiquei muito sensibilidade com a atitude do João. O encontro de João Carlos Martins e Jorge Legmann é o capítulo mais recente de uma história que começou a ser escrita há 80 anos na Alemanha. As imediações de uma cidade hoje pulsante serviram de ponto inicial para uma barbárie sem precedentes na história da humanidade. Dachau, a poucos quilômetros de Munique, foi o primeiro campo de concentração criado pelos nazistas, liderados pelo ditador Adolf Hitler. Dachau foi aberto em 1933. Em 1937, o campo foi ampliado. Esse prédio foi o primeiro prédio do novo campo de prisioneiros e ele representava para os prisioneiros a fronteira entre o mundo livre e o mundo do aprisionamento no campo de concentração. Mas é também aqui que nasce uma história comovente que impressiona estudiosos décadas depois. Sou Jorge Legmann, número 86878 de campo de concentração de Dachau, o mesmo número da minha mãe. Eu já nasci prisioneiro aqui. Quem é Jorge Legmann? Jorge Legmann, o filho da Elisabetta e Josef Legmann, nascido no campo de concentração em 8 de dezembro de 1944. A minha família era da Transilvânia, do norte, que fica no norte da Romênia, na fronteira com a Hungria. Na época, as forças nazistas perseguiram judeus e demais minorias da região. E reuníramos judeus num gueto, lá entrava a linha férrea para depois eles poderem ser deportados. Era abril de 1944 e a mãe dele tinha acabado de descobrir a gravidez. 2 dias antes dela ser presa, ela procurou o ginecologista dela. Ela queria abortar e ela tinha tido 2 abortos espontâneos e não queria que acontecesse alguma coisa durante essa gravidez. Infelizmente, o médico dela
foi preso, era judeu também, e foi preso um dia antes de minha mãe ter tentado encontrá-lo. A separação da família ocorreu ainda no trem, a caminho do campo de concentração mais conhecido da história do Holocausto, Auschwitz, na Polônia. Os trens, na época, eram movidos a carvão e a água, e num determinado momento, quando o trem, a locomotiva parou, a porta não foi bem fechada do vagão onde estavam meus pais, e meu pai pulou de trem e disse apenas: vou voltar buscando vocês. O avô de Jorge e um tio ainda adolescente tiveram um destino trágico. E na plataforma se anunciava: quem não tiver força de andar ou se sentir cansado, para entrar nesses caminhões que levarão vocês para os vossos alojamentos. Quem entrou nesses caminhões foi direto para a câmara de gás. Para a mãe de Jorge, esconder a gravidez era a única forma de lutar pela vida. Minha mãe falou para minha avó: eu não sou grávida, você não é velha, nós vamos para onde vai todo mundo. Eles ficaram em Auschwitz aproximadamente 3 a 4 semanas. Dali, mãe e filha foram transferidas para Dachau, na Alemanha. A placa que diz Kassel-Lager Kaufering 7, campo de concentração de Kaufering número 7, é um subcampo ao lado de Dachau. São mais ou menos 300 metros até lá, e eu vou caminhar até lá com a Edith, que é uma especialista, uma historiadora especialista em Holocausto, com o Jorge, sobrevivente, para contar um pouco mais dessa história. Let's go there. So the camps... Pergunto se os campos eram escondidos da população. Não eram realmente escondidos, porque se você olhar para a estrada que está atrás de nós, o campo é visível a partir dali. Mas eles sabiam o que estava acontecendo lá? Em detalhes, provavelmente não, mas eles sabiam que as pessoas estavam presas e que a situação não era nada boa. Não havia só fome, mas também doenças, desnutrição, espancamentos e até mesmo execuções. Nos campos de concentração, a morte ganhava muitas formas. Em Auschwitz, as pessoas foram mortas na câmara de gás. Aqui, elas foram mortas pelo trabalho. Literalmente, trabalharam até a morte. As mulheres não podiam dar à luz. E Hitler queria erradicar, queria exterminar a raça judia. Aquilo que ele chamava de raça judia. Dachau e os campos satélite de Kaufering serviram de modelo para os complexos de trabalho forçado do regime nazista. Estes são os últimos vestígios do campo Kaufering 7. E o campo era enorme. A área ia muito além deste perímetro onde você vê a cerca. Havia 200.000 prisioneiros em todo o complexo de Dachau. Eram pessoas de 14 nacionalidades diferentes. E 41.500 morreram aqui. E nos 140 campos satélite. Essas cabanas abrigavam as mulheres. Os prisioneiros eram, em sua maioria, homens que trabalhavam na construção. Mas as mulheres também eram necessárias para manter o campo limpo, para lavar as roupas e para cozinhar. Jorge Legman nasceu numa cabana similar a essa. Essa aqui é feita de alvenaria e argila. A dele era toda de madeira, mais simples. Na época, até 70 prisioneiros ficavam amontoados aqui. Não havia isolamento térmico, as condições eram adversas. Como ele nasceu em dezembro de 1944, a gente consegue imaginar o frio que fazia quando a mãe dele deu à luz. As cabanas de madeira foram queimadas ou derrubadas depois da guerra. Estas aqui permaneceram porque são de argila e concreto. Então, resistiram ao teste do tempo. As cabanas eram construídas parcialmente enterradas para ficarem camufladas com a grama. Aqui o teto arredondado foi feito com garrafas saqueadas de vinícolas francesas pelas tropas nazistas.
Esses telhados são feitos de garrafas de argila e eles são geralmente usados na produção do vinho. Esse material é bom para manter o vinho fresco. Sem nenhum isolamento térmico, o frio era o algoz dos prisioneiros. Eles até tinham cobertores, mas não eram suficientes para o frio extremo do nosso inverno. A temperatura naquela época batia os 10 ou 15 graus negativos. 40 mil pessoas perderam a vida aqui. Mas como Jorge, um bebê, conseguiu escapar de tamanha crueldade?